Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a este culto, nós vamos então ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo-lhe por todas as bênçãos e pedindo-lhe a direção para mais este trabalho. Oremos todos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Pai, nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor, e pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos erros, nossos pecados. Pedimos misericórdia ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas vitórias, pelos livramentos e por tudo, Senhor Deus. Mas pedimos que o Senhor nos dê inspiração também para mais este culto, que tudo quanto fizermos aqui, tudo quanto falarmos, seja para a glória do Teu santo nome e também para a edificação dos Teus filhos, ó Deus. E tudo isto nós pedimos humildemente e no precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus, meus amados.
Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E nós vamos ter a parte de cânticos, de louvores, não é? E depois da parte de cânticos, então nós leremos as Escrituras e também teremos a oração da fé, a oração pelos enfermos, orando uns pelos outros. E depois nós daremos continuidade na leitura da mensagem Apocalipse 4, terceira parte, Trono da Misericórdia. Então vamos adorar o Senhor agora com os nossos louvores. Depois dos louvores, nós voltaremos com a leitura da Palavra de Deus. Cantemos todos e adoremos.
Feliz eterno
Jesus, o bom amigo, o nosso excelso Rei, nos deu fiel promessa, em breve voltarei. No lar feliz eterno, de paz, amor e luz, ora também iremos com nosso Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o louvor do seu povo, dos seus filhos, não é? Então agora vamos ler as Escrituras, conforme anunciado, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, começando com o versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Amém. Vamos agora orar, interceder uns pelos outros, pedir a bênção, a misericórdia, a saúde, a paz, a alegria, a harmonia e assim por diante, não é? Oremos todos. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez estamos em Tua santa presença, Senhor, com os nossos olhos fechados, humildemente suplicando a Tua misericórdia em favor uns dos outros, os enfermos que estão acamados, quem sabe em um leito de hospital, quem sabe em suas próprias casas, Senhor, aqueles que estão necessitando da Tua bênção, da Tua graça, da Tua ajuda. Estende Tuas santas mãos, ó Pai, de misericórdia, ajude a cada um, dá vitória aos Teus filhos, ó Deus. Tira, Senhor Deus, a enfermidade do meio do Teu povo. Abençoa os lares que estão em desarmonia, esposo e esposa em desarmonia, filhos e pais em desarmonia. Ó Senhor Deus de misericórdia, atende o clamor dos Teus filhos, atende o clamor do Teu povo, repreende Satanás, repreende os espíritos maus, espíritos imundos que tiram a paz, tiram o sossego, tiram a alegria de viver. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, nós ordenamos pela autoridade da Bíblia de Deus, que saiam dos lares, saiam das famílias, a doença vá embora no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos tudo isto e agradecemos ao Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, meus amados, nós lemos essa escritura para fazermos a base na porção da mensagem que nós vamos ler, não é? E, como já dissemos, é trono da misericórdia, Apocalipse 4, terceira parte, e vamos começar lendo a partir do versículo, do parágrafo 168. O profeta irmão Branham começa assim aqui neste parágrafo. Então
cada adorador que tenha acesso a isto tem que vir através da palavra. Há muitos que vêm de outro modo. Eu creio em pequenas histórias e coisas a respeito da mamãe que morreu há muitos anos atrás e que ela está esperando por você no céu. Aquilo faz bem, depois da palavra ser aplicada. Muitas pessoas chegam ao altar porque elas querem encontrar com suas mães no céu. Tudo bem, você deveria fazer isso, mas esta não é a razão pela qual você vem ao altar. Você vem ao altar confessando seus pecados, porque Cristo morreu em seu lugar, através da palavra. Então, qualquer sacrifício que não venha de acordo com a palavra é inaceitável. Então, é isto correto? Ó, irmão, eu odeio dizer isto. Não, eu não odeio dizer isto. Perdoe-me por dizer isto. Esta é a razão que Atos 19 afirma na Bíblia: recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram, nós nem mesmo que haja, disse, então, como fostes batizados? Por que você não entrou aqui? Quer dizer, por que você não recebeu esse batismo do Espírito Santo, então? Ainda, não é? Eles vieram através de alguma outra maneira, além da palavra. Disseram, nós passamos através da fórmula, fomos batizados. João, ele disse aquilo, não funciona. João apenas batizou para arrependimento, não para remissão de pecados. Então deixa eu dar uma clareadinha aqui nesse pequeno trecho, não é? Então, quando Paulo perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo, eles responderam, nós nem ouvimos falar no Espírito Santo, nós não sabemos quem é ele. Então Paulo perguntou, quer dizer, ele foi no X da questão, não é? Ele disse, em que sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Aí Paulo já entendeu tudo, ele disse, bem, aquele batismo não funciona mais agora, porque ele batizou vocês com água, avisando vocês que viria um outro que vos batizaria com o Espírito Santo e fogo. E esse outro seria o Senhor Jesus Cristo. Mas isso seria efetuado quando ele tivesse pregado e morrido e ressuscitado, e então voltaria neles através do Espírito Santo. Então Paulo estava explicando isso para eles, não é? Então isso não funciona mais porque São João Batista não batizou ninguém para a remissão dos pecados, porque o sangue ainda não havia sido derramado, mas ele batizou eles para arrependimento, não é? Muito bem. E quando eles ouviram isto, eles foram rebatizados. Por quê? Através da palavra. Lavados através das águas da palavra. Geralmente, muitas vezes se ouve dizer que quem batiza 2 vezes pisa no sangue de Cristo, não é? Mas isso não é verdade. Desde que a pessoa não tenha sido batizada corretamente e depois venha a ser batizada corretamente. Então, aqui São Paulo rebatizou aqueles discípulos de Atos 19, não é? E ali era uma pequena igreja de 12 irmãos apenas. Então Paulo rebatizou eles porque eles estavam crendo em um batismo que naquela época deles já não funcionava mais, já não tinha mais efeito, porque
aquele que batizaria com o Espírito Santo e fogo já tinha vindo, mas eles não estavam sabendo ainda dessa condição, né? Então eles teriam que ser lavados através das águas da palavra. A palavra diz, no nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa que adiciona algo mais a isso é falso. Agora, meu precioso irmão, eu sei que isso está sendo gravado também. Agora, não fique agitado. Deixe-me dizer isto com amor. Pio, a hora tem aproximado, onde não posso me silenciar mais sobre estas coisas. Muito perto da vinda, vem, o trinitarianismo é do diabo. Por isso ele disse, eu odeio falar essas coisas. Eu não gosto de ferir as pessoas. Cristão nenhum gosta de ferir ninguém, não é? Nós não gostamos de ferir os nossos irmãos, de ferir a quem quer que seja, mas como um profeta de Deus, ele tinha que dizer a verdade para eles, porque é a verdade que liberta. Se nós pouparmos as pessoas de saber a verdade por causa do amor que temos a ela, então isso não é amor. Se a amamos ou se as amamos, então nós temos que falar a verdade para elas, para que elas sejam libertas, não é? Então vejam bem, o trinitarianismo é do diabo. Eu digo que isto é assim diz o Senhor. Veja, de onde vem isto? Isto vem do Concílio Niceno, quando a Igreja Católica começou a governar. A palavra trindade não é nem mesmo mencionada em todo o livro da Bíblia. E longe de existir três deuses, pois isto é do inferno. Ele disse que isto é assim diz o Senhor, não é? Isto é do inferno, crer em três deuses, crer em trindade. Essa palavra nem se encontra nas Escrituras. Isso veio lá do Concílio de Nicéia do ano 325, quando a Igreja Católica começou a governar, e os protestantes não se desvencilharam disso quando houve a reforma. Até porque não era para eles essa revelação, era para agora o final da era gentia, não é? Então é isto. Isso é exatamente correto. Agora, você diz, então, você crê que todas estas pessoas que são trinitarianas são do inferno? O profeta disse, talvez alguém possa dizer isto. Você quer dizer então que todas as pessoas trinitarianas são do inferno? Não é? Ele continua aqui, não, Senhor, eu creio que elas são cristãs. Não percamos isto. Eu creio que elas são cristãs. Aí você diria, qualquer pessoa pode perguntar, não é? Se perguntar, então, por que é que, se elas são cristãs, por que é que elas têm que mudar de posição, então? Não é? Você se perguntaria dessa forma, por que é que elas precisam mudar, então, se elas já são cristãs? Tudo que nós precisamos é ser cristão, não é? Então, olha isto aqui. Mas eu creio que elas são cristãs, ponto. Mas a hora está aproximando, irmão, onde elas estão sinceramente erradas. Notou isto? Elas são cristãs, porque elas são sinceras. Mas acontece que elas estão sendo sinceramente erradas. E Deus não poderia deixá-las prosseguir errada, porque são sinceras, justamente por serem sinceras, sem lhes advertir, sem lhes mandar a verdade para elas.
Agora, a partir do momento em que elas rejeitarem a verdade, então elas serão responsabilizadas pelas suas ações. Então isso é sério, não é? Então olha isso, parágrafo 176 agora. Qualquer homem, em qualquer parte, a qualquer tempo, que deseja falar sobre esse assunto, venha até mim. Qualquer ministro, bispo, arcebispo, seja o que for, e isto está sendo gravado, e isso irá ao redor do mundo. Eu peço no amor fraternal, pois qualquer pessoa que me ouvir nesta fita ao redor do mundo, que vier até mim e me mostrar um só texto na Escritura, ou um só parágrafo em qualquer história que seja uma história autêntica, onde qualquer pessoa já foi batizada alguma vez no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, até eles se organizarem na Igreja Católica, eu mudarei a minha doutrina. Então isso é um desafio. Profeta de Deus, irmão Branham, não está mais aqui nesta terra, mas nós estamos. E nós reiteramos o desafio do nosso profeta. Se você encontrar uma pessoa sequer batizada na Bíblia, no Novo Testamento, ou então em alguma história que seja autêntica, digna de crédito, então se você encontrar uma pessoa batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo até 325 anos depois de Cristo, então o profeta disse, eu mudarei a minha doutrina, e nós reiteramos esse compromisso do nosso profeta William Branham. Nós nos comprometemos a mudar a nossa doutrina também. Você, irmão trinitariano que é batizado nos títulos, está comprometido, está obrigado a nos mostrar isso, se é que você é um cristão e você nos ama e você tiver certeza que nós estamos tão errados assim. Venha então e nos prove isto pelas Escrituras. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos aqui. E, meus preciosos irmãos, seus olhos estão cegos para estas coisas. Ore a Deus para que Ele te dê luz. Agora, se você tem Escritura para sustentar isso, eu estarei esperando por você, ou pelo menos seu telefonema. Ele diz aqui, depois desta fita, você está voluntariamente andando na ignorância espiritual. Amém? Isso te apertou agora. Você que está ouvindo e é batizado nos títulos, não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você continuar dessa maneira, você estará voluntariamente andando na ignorância espiritual. Se fosse eu, não gostaria de estar andando na ignorância espiritual depois que alguém tivesse me mostrado a verdade, como aconteceu, na verdade, há tempos atrás, não é? Para nós, uns 45 anos atrás já, não é? Se você não me desafiar nisto, se você deseja saber o que é luz e o que é escuridão, vamos perguntar a Deus. Recordem, eu digo, assim diz o Senhor. Se você crê que sou seu servo, e se isso não está de acordo com a palavra, isso está errado. Então, se isto não está de acordo com a palavra, é seu dever chegar até a mim e me corrigir. Veja, o que acontece é um erro. Então, olha isto. Se você tem absoluta certeza que isso que nós estamos falando aqui
está contrário à palavra e você tem a Bíblia para te dar cobertura, então você precisa vir a nós e falar isso. Mas se você não tiver, então você precisa aceitar isso. Se é que você é sincero, não é? Vamos mais aqui. Eu creio que muitos milhares de pessoas trinitarianas que creem em três deuses são salvas. Note isto. Eu creio que milhares de pessoas trinitarianas que creem em três deuses são salvas porque elas não conhecem de outra forma. Pessoas que viveram antes de nós, antes dessa mensagem ser pregada, não é? Então elas foram salvas, partiram já há anos atrás, elas foram salvas porque elas não conheceram de uma outra forma. Nós vamos entrar nisso adiante na mensagem. Agora, não desliguem suas fitas e saiam do recinto. Vocês, irmãos trinitarianos, ouçam a isto, mas você apenas fique sentado, calado por alguns minutos. Você deve isto a si mesmo. Não vá embora não, sem não querer ouvir. Alguém diz assim, eu não gosto, né? Tenho raiva de quem gosta e não quero saber de nada. Né? Não quero saber, tenho raiva de quem sabe e não quero conversa com ninguém que diga essas coisas. Não faça isto não. O que está em jogo é a sua alma, é a minha alma. É a nossa alma que está em jogo. E nós só temos uma alma. Não podemos brincar com o destino dela, não é? Isso é sério, minha irmãzinha querida, minha amada irmã, meu amado irmão querido. Isso é muito sério mesmo. Você deve isso a si mesmo. Você deve isto à sua congregação, se for um pastor. Você, irmão missionário, pastor, evangelista, seja o que for, você que faz uso da palavra e que o povo te ouve, você deve isto à sua congregação, senão você vai responder no dia do julgamento, do juízo. Por isso, por não ter falado a verdade para ela, para a sua congregação, não é? Vê, não pare de pegar as fitas, apenas permaneça com isto, examine isto através da palavra e veja se isso é correto. A Bíblia diz, provai todas as coisas. Eu sei que não é popular, do mesmo modo foi com Jesus. Do mesmo modo, a mensagem sempre, vocês me amam quando eu venho e curo o enfermo e aflito no vosso meio. Vocês acham que isto é nobre? Grandes multidões e a construção da igreja. Agora, Jesus fez a mesma coisa até o dia em que ele teve que chegar à verdade, e quando ele o fez, até mesmo 70 se afastaram dele. E ele se voltou ao restante, aos 12, e disse, não quereis também vós ir? Porque enquanto ele estava curando os enfermos, as multidões o cercavam, o procuravam, o encontravam, mas quando ele começou a pregar a verdade para elas, elas se afastaram. Até mesmo 70 pregadores, 70 discípulos dele se afastaram dele. E ele virou-se para os 12 discípulos e disse, não quereis ir vós também? Não é? Então, mas vamos aqui, né? E Pedro disse aquelas palavras notáveis, Senhor, a quem iremos nós? Pois só tuas palavras são eternas, e a palavra de Deus é eterna. E me mostre em qualquer parte onde Deus alguma vez teve alguém batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, você não vai encontrar na Bíblia, irmão. Você talvez seja novo no Evangelho, não é? E talvez esteja um pouco assustado até, mas
acredite nisto e procure, então, na sua Bíblia, né? Faça um esforço, leia pelo menos, comece a ler do Novo Testamento para frente, que é menos, não é? Se você começar do começo da Bíblia, no Velho Testamento, você vai gastar mais tempo. Então começa do Novo Testamento para frente e procure se você vai encontrar uma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontrará, porque isso que eu estou falando para você, esta pessoa aqui que está falando com você fez isto, porque eu queria encontrar algum lugar na Bíblia para provar para os que pregavam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós não encontramos. Aí um dia paramos, pensamos e dissemos para nós mesmos, né? Quer dizer, não quero dizer eu no pronome pessoal, dissemos para nós mesmos, ou eu acredito nisso, ou eu aceito isso, ou eu não terei coragem de dizer para mais ninguém que eu sou crente. Porque crente é quem crê na palavra de Deus, não é? Vamos para o parágrafo 183 agora. Vá até Mateus 28, 19. Pai, Filho, Espírito Santo e Espírito Santo. Onde Mateus disse, ide por todo o mundo, ide, portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é certo? É certo. São Mateus 28, versículo 19. Prossigamos aqui. E qualquer um que pensa que Pai, Filho e Espírito Santo é um nome, isso mostra que há algo errado com a sua instrução. Agora, pois um estudante na 7ª série dirá aos bispos que estão ouvindo a isto: Pai não é um nome, Filho não é um nome, e Espírito Santo não é nenhum nome. Eles são títulos que vão para o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Você entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de uma pessoa, não é? E o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. É tão simples de entender, mas como que é difícil a gente se desvencilhar daquelas doutrinas antigas, daqueles ensinamentos antigos que nós recebemos desde criança, não é? Quando éramos católicos romanos, depois passamos para o protestantismo e continuamos carregando aquilo. É tão difícil se desvencilhar disso, não é? Mas se você é um predestinado, você vai conseguir. Se você é um eleito de Deus. Recordem, isso não é com raiva. Isso é dito em amor, é amor divino, amor de Deus, meu amado irmão. Nós não queremos magoar ninguém, mas é o amor de Deus nisto. Aleluia! A respeito, amor e respeito pio, com amor e consideração por todo o corpo de Cristo, onde sou convidado através dos meus irmãos trinitarianos e ao redor do mundo todo, para vir e pregar em suas congregações. Mas eu nunca menciono isto quando estou no vosso meio. Eu quero ser, a não ser que você mesmo me pergunte. Deixa eu fazer uma outra pausa aqui. O profeta Irmão Brana, quando ele ia em uma igreja pregar, ele era convidado por um pastor, ele não falava essas coisas lá no púlpito do pastor que o havia convidado, porque ele sabia respeitar o lugar onde ele estava, o pastor que o havia convidado. Ele só fazia isso quando ele estava no meio do seu próprio povo, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Quando eu sou convidado, lá na igreja do pastor que me convidou, assim, gentilmente, hospitaleiramente, eu não faria isso, eu não pregaria isso, porque lá é a casa do irmão, lá é o seu rebanho. Então, a menos que alguém perguntasse, ele diz aqui, a menos que o pastor perguntasse. Então,
Eu irei até a paróquia com você e falarei com você a respeito disto, mas diante de sua congregação isto lhes agitaria. Então, se fosse um padre, ele disse, eu vou lá na sua paróquia e converso com você lá no seu escritório, lá dentro da secretaria. Aí sim, mas diante do povo não posso fazer isso, porque o povo vai ficar agitado. Isso seria um desrespeito para o pastor ou o padre daquela igreja. Nós não fazemos isso também, né? Você pode nos convidar para ir pregar na sua igreja, que nós nunca vamos fazer isso. A menos que você peça, pregue para nós aquilo que você pregou lá no culto virtual. Então aí é outra coisa, não é? Se o pastor pedir, é outra coisa. Mas vamos aqui mais um pouco, né? Isso lhes agitaria e encargo seu obter revelação. Encargo o seu obter revelação e ensinar o seu rebanho. Você é o pastor do rebanho. Estou falando aos ministros. Se você não compreende, venha. Vamos nos assentar e discutirmos juntos. A Bíblia diz, prove todas as coisas e retende aquilo que é bom. Aleluia. Pode ser que depois que a gente conversa esse assunto com um grande amigo, a gente perca o amigo. Isso já tem acontecido, né? Pode ser que a gente perca o amigo, mas aí é outra coisa. Se ele lhe chamou, então você vai lá no seu escritório, na sua secretaria, e conversa com ele com a Bíblia aberta, não é? 185 agora. Mas, mar de vidro, onde o sacrifício era lavado. E fomos lavados. Não esqueça disto. Voltaremos a isso daqui a pouco, lavados através da água da palavra. Então, você tem que ouvir a palavra antes de você poder entrar ali, porque a única maneira pela qual você pode se aproximar de Deus é pela fé. É isso correto? A fé vem pelo ouvir a palavra, lavando nossa consciência, não para encontrar um homem, não para encontrar pai, não para encontrar mãe, quer dizer, batizar e se converter para ir, quando for para o céu, encontrar o pai, encontrar a mãe. Não é por esse motivo que você se converte. Você se converte para se encontrar com Deus, não é? É claro que se sua mãe está lá, se seu pai está lá, você vai encontrar com eles. Mas você não faz por esse motivo, você faz para encontrar-se com Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Não para encontrar pai, não para encontrar mãe, não para encontrar bebê. Tudo isso é verdade, faremos isso. Mas a primeira coisa pela qual temos que vir é para a aproximação do caminho de Deus, para servir a Deus, não é? Para sermos lavados quando ouvirmos a palavra de Deus. Estamos andando pela fé, o que Deus fez por nós, isto é correto. Você creu em Deus, tão logo que você está arrependido, você está perdoado. Amém? Entendeu isso? Quer dizer, quando você crê em Deus e arrepende dos seus pecados, você já está perdoado. O batismo nas águas é só um testemunho externo de que você teve uma obra interna feita em você através do Espírito Santo. Aí você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é um testemunho externo de que você teve dentro de si uma obra concluída. Como eu estava falando ontem com um irmão, ficou um pouquinho confuso com isto, e eu disse, veja, irmão, se você disse algo para ferir
os sentimentos de sua esposa, imediatamente você se sentiria triste por ela. Você ficaria triste por ter feito aquilo. Você já está arrependido no seu coração. Isso é correto. Mas você tem que ir e lhe falar sobre isto. Você tem que ir e dizer: querida, eu sinto muito por ter dito aquilo. Então você está completamente arrependido. Agora, esta é a forma que é com Deus. Então, se você feriu a esposa, né? Você vai a ela, você já está arrependido, mas tem que ir a ela e pedir-lhe o perdão. Se você feriu um irmão, então não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não. Vá a ele, peça-lhe perdão, demonstre o seu arrependimento, demonstre a sua tristeza por ter magoado o seu irmão, seu pai, sua mãe, quem quer que seja. Então é da mesma maneira que nós temos que ser com Deus, não é? Um homem que chegasse e dissesse: eu feri os sentimentos dela, não faz nenhuma diferença. Eu lhe direi que sinto muito, mas na verdade não sinto nada. Você é um hipócrita. Amém? Tá vendo? Se você pensa dessa maneira, você é um hipócrita, vem? Isto é correto. Aquilo nunca irá ser recebido por Deus. Você tem que estar completamente arrependido pelos seus pecados. Então, quando você sabe que você sente muito por seus pecados, e então arrepende e é batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e você recebe perdão, recebe o Espírito Santo, veja, apenas tão simples. Deus o fez bastante simples, não tem nenhuma complicação nisso, né? Aqui, observamos aqui no mar de vidro, ele era parecido com cristal. Agora, o mar de vidro é simbolizado, tipificado pelo mar de bronze. Este é o mar de vidro no céu. Moisés o viu como um mar de vidro e fez o que foi chamado de mar de bronze. Um altar de bronze, sacrifício de bronze, ou melhor, altar de bronze. Você sabe de que o bronze fala na Bíblia? Julgamento. Ele fez uma serpente de bronze. O que a serpente de bronze significa? O símbolo da serpente, o símbolo da serpente significa pecado já julgado. O pecado, quando Moisés levantou a serpente de bronze lá, porque o povo pecou e as serpentes vieram e começaram a matar as pessoas. Então Moisés levantou uma serpente de bronze numa haste, e aquilo significava que o pecado deles já estava julgado quando eles olhassem para ele, não é? Olha isto aqui, vamos mais, né? O símbolo da serpente significa pecado já julgado. No jardim do Éden, quando teu calcanhar ferirá tua cabeça, tua cabeça ferirá o calcanhar. O bronze significa o julgamento divino, o altar de bronze, onde o sacrifício era queimado, o vaso de bronze, onde era lavado através da água da palavra. Vem, Elias, em seus dias, saiu e olhou para cima e disse: o céu parece com bronze. Julgamento divino.
sobre uma nação rejeitada. Ó, que coisa! Latão, bronze, espaço vazio na fita, editor. Agora, estamos naquele vaso. E você observe que este vaso estava vazio e era tão claro quanto cristal. Por quê? A igreja já havia sido redimida. No Apocalipse, não é? A igreja já havia sido redimida. Agora observemos um pouquinho depois, quando a tribulação dos santos chegou e encontramos novamente cheio de fogo. Você sabia? Você gostaria de ler isto? Vamos voltar agora a Apocalipse capítulo 15 e versículo 2 e ler onde veremos esse latão de fogo novamente. Correto. E vi outro anjo, e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora, a ira de Deus, observem, e vi um como mar de vidro misturado com fogo. Agora, observe, os que saíram vitoriosos da besta e da imagem, da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Oh, vê você isto? Período da tribulação. Oh, vocês estão com pressa? A congregação responde, não. Editor, correto. Ouçam, vamos observar algo aqui. Como chegamos? Temos que vir esta igreja gentia a esta palavra, mar de vidro, água da palavra. É isso correto? Reconheça a palavra da forma que ela está escrita. Então o sacrifício é recebido e preenchido com o Espírito Santo no lado de dentro, brilhando a luz daquela era desde aqui. Isto sai do lugar santo para cá, lá da estrela para aqui. Compreendeu isso? Observem agora no final desta era, João, quando ele viu o mar de bronze ali, ele estava claro como cristal. O que foi isso? A palavra havia sido tirada da terra, raptada na igreja, e estava clara como cristal. Não havia mais sangue. A era da igreja havia terminado. Nesse inteirinho aqui da visão, não é? Agora, em Apocalipse 15, o remanescente da semente da mulher, que eram os santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram encontrados. Veja, de pé sobre este mar, e ele estava misturado com fogo, sangue, línguas vermelhas de fogo, o fogo de Deus. Eles haviam obtido vitória sobre a besta, Roma, sobre seu número, sobre a letra do seu nome e sobre a sua imagem. A confederação de igrejas, a confederação de igrejas é a imagem da besta, não é? A confederação de igrejas, e havia saído, e através da pregação de Moisés e Elias, estes 2 profetas que
aparecerão a Israel para tirar esse grupo de pessoas, aqueles santos do período da tribulação, volta aquele tempo que serão trazidos. Veja, a igreja já foi raptada. Agora, mas recordem que a esposa está no trono. O período da tribulação, viveram nos reinos, saíram e trouxeram todos os seus reis e sua honra e glória para a cidade, enquanto nos aproximamos de Apocalipse 22. Você verá isto. Se você está anotando isto, e guardando, quando chegaremos ali, você verá o que queremos dizer. Nós não temos tempo para apanharmos cada coisinha e correr de um lado para o outro, mas atingiremos os pontos altos disso. Então, um dia, talvez, o Senhor permitindo, nós teremos bastante tempo para falarmos sobre isso. Agora, esses santos do período da tribulação que apareceram, passaram pela grande tribulação. A igreja não passará pela tribulação, a igreja noiva, entre parênteses, né? A igreja noiva não passará pela tribulação. Vê você que eles já estavam na glória. E aqui estão os santos da tribulação. Agora, santificados que tinham, por falha minha e sua, eles nunca tinham ouvido a palavra. Se eles a tivessem ouvido e a tivessem rejeitado, eles iriam para o inferno. Olha isto aqui, hein? Isto aqui deixa um pouco de temor na gente, não é? Quer dizer, por que eles passaram pela tribulação? Ele diz, por falha minha e sua, porque você não falou da palavra verdadeira para ele. Porque nós não falamos, ele diz aqui, se eles tivessem rejeitado a palavra, eles iriam para o inferno. Se eles rejeitaram a palavra, eles iriam para o inferno. Eles seriam lançados fora, nas trevas, por terem rejeitado a palavra. Mas se eles nunca a tivessem ouvido, Deus é justo, o período da tribulação chega para eles. Agora observem, só um minuto, pense, lavados através da mesma palavra, porque é o mesmo altar, é o mesmo mar de vidro, é a mesma palavra, Apocalipse 2:5, Apocalipse 15, ou melhor, 2 ao 5. Agora, observe só um minuto. Agora, nós nunca levamos a palavra a eles. Essa é a razão pela qual eles estavam assim. Isso aqui deixa a gente com muito temor, não é? Porque ele diz, eles entraram na tribulação porque nós nunca levamos a palavra para eles. E eles não aceitaram, porque senão eles teriam aceitado. Ou então teriam rejeitado. Se tivessem rejeitado, iriam para o inferno. Olha isso, como é sério, dá um temor no coração da gente, não é? Nós nunca levamos a palavra a eles. Seremos considerados responsáveis. Então, não seremos capazes de apanhar todas as pessoas. A igreja não fará isso nessa era. Quer dizer, não é por tanta negligência, porque não foi possível mesmo, não é? Alcançarmos a todos. Essa é a verdade, porque eles passarão pelo período da tribulação. Eles não são os santos que morreram lá atrás, no passado, naquelas eras da igreja, porque ele disse, eles saíram da grande tribulação.
e a grande tribulação ainda é futuro, né? Ainda agora para nós aqui, ainda é futuro a grande tribulação. Depois que a igreja for para casa, eu amo isso. Aí está você, ouçam. Vamos seguir um pouquinho adiante. Eu gostaria de ver que tipo de palavra eles ouviram. Agora, vamos começar novamente no segundo versículo de Apocalipse 15. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Tinham harpas de Deus. Agora vejam, eles nunca entraram, mas eles ouviram a palavra, Agora ouçam, vejam que tipo de doutrina eles ouviram, vejam se isto se compara com as igrejas agora. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Isso foi depois que Moisés havia atravessado. E o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é aquele Cordeiro? Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Vem, que eles reconheceram ser Ele? Não, nenhuma terceira pessoa, nunca Trindade, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Santos. Ouçam, você está pronto? Verso 4. Quem te não temerá, ó Senhor, Senhor, maiúsculo, Elohim, e magnificará? Quem te não temerá e magnificará teu nome? Eles foram lavados através das mesmas águas que você está sendo lavado agora, ouvindo a palavra, na fé e poder de Jesus Cristo, sendo o Todo-Poderoso. É toda a revelação no princípio. Todas as coisas estão envoltas na revelação de quem Jesus Cristo é. Deus feito carne no nosso meio. Grande e maravilhoso é teu nome. Quem te não temerá e honrará teu nome? Tu és, porque só tu és Senhor. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em outras palavras, vemos o que significa não recebermos isto. Teus juízos são manifestos. Então, nos firmamos aqui, somos lavados agora, somos lavados através da água, depois de passarmos pelo período da tribulação, tomamos nossa posição por ti e cremos em ti, e agora estamos de pé no mar de vidro. E estamos honrando e glorificando a ti no reflexo da tua santa palavra. Tuas luzes são verdadeiras e teus julgamentos justos. Aleluia. Oh, que coisa! Podemos ficar uma semana nisto. O batismo do Espírito Santo. Vamos traçar algo bem aqui agora. Só um minuto. Eu tenho algo que eu desejo ilustrar agora.
vamos seguir em frente e tomar aquilo exatamente onde estamos. Agora, se você observar, aqui está um grande quadro. Agora, aqui está o Espírito Santo, correto. Aqui está o lugar santo. E aqui está o primeiro. Antes de chegar ali, é o mar. Mais um pouquinho, acho que um parágrafo dá ainda. O mar, correto. Agora observem como nos aproximamos de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quem tem sido refletida no Santo dos Santos, ao mensageiro da era. Amém. Vamos parar por aqui, não é? O tempo se esgotou e nós chegamos ao parágrafo 209. 209, e nós vamos orar agora, e se o Senhor permitir, no nosso próximo culto, nós então estaremos prosseguindo aqui do parágrafo 210. Vamos orar agora agradecendo o Senhor. Nosso Deus, bendito Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo, e pedimos a bênção do Senhor em favor de todo o teu povo, aqueles que estão crendo na palavra, aqueles que estão dando crédito, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, guarda a todos debaixo da tua misericórdia. Humildemente pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, vamos ficando por aqui, não é? Se o Senhor permitir, nós voltaremos convosco no nosso próximo culto. E não se esqueçam de clicar no joia ali, no gostei, não é? Para que o YouTube possa impulsionar nossos vídeos e alcançar os filhos de Deus que precisam de ouvir essas verdades, não é? Que o profeta diz que eles passarão pela tribulação por nossa causa, por responsabilidade nossa, por não termos pregado para eles essa verdade. Que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e também não se esqueçam de se inscreverem no canal Tabernáculo SBO, não é? Amém? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.